tema da mensagem dessa manhã é os efeitos do culto verdadeiro. Deixa eu perguntar para você, o que geralmente você faz quando você se muda para uma casa nova, seja ela comprada ou alugada? O que é que geralmente nós fazemos, sempre que há essa possibilidade? Você vai dizer assim, sempre tem alguma obra para fazer. Você nunca acredita naqueles anúncios que dizem nada a fazer, não é? Não tem nada para fazer. E chega lá, realmente está tudo pintado, até que você liga o interruptor e sai água no chuveiro. Aí você sabe, tem alguma coisa para fazer. Né? Aí você vai dizer, tem que fazer uma obra. Mas, na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte, eu tenho que colocar esse ambiente do nosso jeito. Do jeito da nossa casa. Do nosso lar, da nossa família. Mesmo que você esteja sozinho, você vai pensar isso. A não ser que você seja aquele garotão e tal, que não liga para nada e que ninguém quer nem entrar na casa dele, porque é um perigo até entrar. Né? Questão de saneamento público, às vezes. Não quero crer que ninguém aqui seja assim. O que nós geralmente fazemos é tornar aquele lugar o nosso ambiente, a nossa casa, botar a nossa cara ali. Por isso você faz uma pintura, por isso você muda alguma coisa, altera móveis e outras coisas, tem móveis ali, porque você quer dar a sua cara para aquilo. É ali que você vai estar durante algum tempo. Às vezes, dependendo da situação, a sua ideia fica lá para sempre. Então você quer transformar aquilo, a sua imagem e semelhança. E não tem nada de errado nisso, não. Pelo contrário, é o que deve ser feito mesmo. Se você tem filhos, então, você quer que seus filhos tenham um outro ambiente. Não é? Aí fomos um casal aqui. Eles vão se lembrar disso. Eles se casaram, eles estavam para se casar e foram alugar um apartamento. A gente foi lá ver o apartamento até um pouco antes. E no quarto do casal tinha uma figura tão erótica lá. Podia ser até inspiradora, mas só que ela era muito grotesca, não dava não. O que eles tiveram que mudar aquilo, né? Obviamente. Você não vai querer seu filho numa situação daquela. Criar uma criança numa situação dessa, sei lá, o que a cabeça de quem morou ali antes tinha, né? Dentro, não é? Fato é que você quer que seus filhos também sejam criados dentro daquele ambiente que transmita a ideia. Se fosse na minha época de adolescente, você entraria na casa de um crente e era capaz de você encontrar duas coisas. Uma é em algum lugar perto da entrada a Bíblia aberta no Salmo 91. Porque isso protege a casa dos mal olhados. Esquece. A outra coisa que você encontrava também era um quadro dos animais entrando na Arca de Noé. Quando não era esse quadro, era um outro quadro muito famoso também, dos dois caminhos. É interessante que o caminho da perdição incluía um monte de coisa que não era pecado, que a gente faz hoje, mas que estava lá. Né? Você ficava já amedrontado. Não, gente, eu não vou. Teatro é coisa do diabo, eu não vou nisso, não. Você vai para lá, termina naquela parte mais cheia de fogo ali. Né? Esses dois quadros estavam lá, mas eles estavam dizendo alguma coisa, entendeu? Estavam dizendo. Aqui tem crentes que, de alguma forma, creem nas narrativas bíblicas e na doutrina bíblica. Melhor ou pior, mas creem nisso. Quando o Senhor chega com o seu povo e ele está para entrar na terra, ele também vai preparar a terra, ele vai fazer exatamente. Esse é o plano de Deus. A entrada na terra prometida não é só uma história de conquistas, batalhas, muralhas caindo, ela é uma história de vamos colocar a casa do nosso jeito. Vamos mudar isso aí, isso tem que ficar do nosso jeito. E quando você começa a ler o livro de Deuteronômio, palavra grega, transliterada de uma palavra grega, significa literalmente segunda lei. Né? Só que não é realmente uma segunda lei, tirar a primeira e vamos colocar essa. Vamos tirar os 10 mandamentos e botar outros 10. Não, não é isso. Moisés parou com aquele pessoal todo ali, que tinha saído do Egito, numa idade muito pequena ainda para tomar decisões. Todas as pessoas de 20 anos para cima haviam morrido no deserto, exceto, até agora, o próprio Moisés e Josué e Calebe. Mas Moisés já tinha sido avisado por Deus que ele não entraria na terra. Então, o que Moisés faz? Ele para o povo, nas planícies ali, perto de Moabe, e ele vai falar com o povo o quê? O que ele vai fazer? Ele vai repassar a lei. É interessante que no trato que ele tem, ele trata aquele segmento do povo, aquela geração do povo, aquela nova geração, ele trata como se eles tivessem estado lá, 40 anos antes, no Monte Horebe, como se eles tivessem estado lá no Sinai, lá na península do Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos, deu a lei, quando construíram o tabernáculo. Ele faz referência aos nossos pais,
Mas várias vezes está dizendo, olha, você ouviu, você viu a voz de Deus. Há uma interligação muito forte entre aquela geração e a geração que está agora para entrar na terra. Em nenhum momento Moisés, você vai ouvir da boca de Moisés algo do tipo, Deus está levantando uma nova geração nesses últimos dias. Porque Deus não está levantando geração nova nenhuma. É como se fosse uma repetição da geração anterior. Uma repetição em quê? Uma repetição na lei de Deus, nos caminhos de Deus, no conhecimento de Deus. Eles vêm atrelados, eles vêm ligados organicamente e pela fé àqueles que vieram antes deles. Mas de que modo? Na lei. Na lei dada lá no Sinai. Na boca de Deus falando, eles ouvindo o que os hebreus chamam de as 10 palavras, geralmente traduzido pelos 10 mandamentos. As 10 palavras, eles ouviram. Moisés não falou para eles, não. Moisés vai, Deus fala, eles ouvem, eles ficam com medo, eles pedem para Moisés ficar como intermediário. Agora, essa geração que está aqui, ela é colocada como se estivesse presente lá. Tipo assim, vocês não têm escolha, vocês fazem parte disso e pronto. E é vocês que vão arrumar a casa para a minha família, diz o Senhor. Vocês vão preparar essa casa e colocá-la do nosso jeito, do meu jeito. E Deus é extremamente radical nisso. Porque isso tem efeitos sobre o lugar, a terra, as pessoas e a vizinhança. Por isso, os efeitos do culto verdadeiro. Quando nós temos como tema teológico de hoje, o único digno. Existe um que é digno. Um que é digno de toda a minha lealdade. Minha lealdade absoluta só pode estar nele. Ele é o único digno de minha adoração. A oração pela confissão de pecados, o nosso irmão disse, quando nós às vezes olhamos aqueles antigos ídolos e há um ensaio de se curvar. Essas palavras me tocaram muito. Quando os antigos ídolos eles estão lá em volta, eles estão próximos, eles fazem parte daquilo que afeta o nosso pecado internamente, e há um ensaio nosso, né, para curvarmos-nos diante daquilo. Certamente nós temos que pedir perdão a Deus por isso. Deus quer eliminar esse negócio, essa possibilidade. A casa tem que refletir a glória de Deus. Deus vivo, Deus verdadeiro. Porque Ele é o único digno. E por isso mesmo a nossa adoração, e esse é o tema antropológico, a nossa adoração é intencional. O que a gente quer falar com essa palavra que a gente tem usado tanto aqui na igreja, irmão? Intencional. Significa que você não deixa nada ao acaso. Parafraseando aí um ditado muito ruim, e melhorando ele, eu diria, o acaso não existe. Leia a Bíblia. Nós não deixamos ao acaso. Nós não deixamos culto ao acaso. Nós não deixamos nossa vida ao acaso. Não há decisões por acaso. A nossa adoração tem que ser intencional. Eu tenho que colocar meu ser inteiro na minha adoração a Deus. E como ato de adoração, tudo que eu faço, tudo que eu decido, tudo que eu penso, essa intencionalidade tem que estar presente. Você não sai do culto e pronto, agora eu estou mais livre para pensar outras coisas. Você sai do culto como crente para ser crente. Se você vai falar sobre política, você tem que falar como crente. Se você vai falar sobre futebol, você tem que fazê-lo como crente. Os efeitos do culto verdadeiro. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 15. Seria 11, mas eu vou até o 15. Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações diante de vocês, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas, não casem com pessoas dessas nações, não deem suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações.
quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Aserá, queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo, o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, Ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a este juízo e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade, não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, Ele as porá sobre todos os que os odeiam. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos lidar com 5 perguntas aqui. Aquelas mais básicas do jornalismo, inclusive. Não é? Quando, como, quem, porquê, o quê? Um pouco modificado, mas são essas perguntas. Nós queremos falar sobre os efeitos do culto verdadeiro. E eu vou apenas responder essas perguntas partindo do texto, só isso. Quando que essas coisas acontecem? Quando que a mudança da casa acontece? Quando que a preparação do ambiente acontece? Quando é importante? Versículo 1, até a primeira parte do verso 2. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, tiver expulsado muitas nações diante de vocês, e aí vem o nome dessas 7 nações, mais numerosas e mais poderosas que vocês. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que as ataquem. O quando é de Deus. É quando o Senhor fizer. Quando o Senhor colocar vocês lá. Quando o Senhor colocar vocês de frente para aquela situação. A situação não é uma situação convidativa. A terra é uma boa terra, mas eles sabem que há inimigos na terra. Aqueles são inimigos do povo de Deus porque eles são inimigos de Deus. Isso já vai ficar claro adiante. Você já viu comigo por quê? A forma de adoração deles, a adoração falsa deles, a adoração a falsos deuses deles. Eles são inimigos de Deus. Lembrem-se que Deus não vai fazer com essas nações alguma coisa repentina. Há mais de 400 anos aqui, desde que Deus disse a Abraão, olha, quando estou esperando chegar a medida dos cananeus lá. Irmãos, os cananeus faziam coisas terríveis na adoração aos seus falsos deuses. Tudo que é criminoso, que a Bíblia aponta, eles faziam lá. Toda forma, mais de uma vez, Deus vai dizer para o seu povo aqui nesse início de Deuteronômio, vocês não vão fazer assim. Não é assim que vocês vão fazer. Não sigam o modo desses povos. Não namorem com esses povos. Mais adiante, no capítulo que nós lemos, ele vai dizer, nem queira saber a respeito. É interessante hoje como muito crente é atraído por certas teses, certas doutrinas, até certas teorias, certas ideologias, porque chega para examinar, e chega assim, gente, mas isso é importante, ou isso parece interessante. Não, nós podemos ter um diálogo aqui. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão, nós não dialogamos, nós proclamamos. Todo diálogo que nós fazemos com alguém, se é na igreja, perdão, é para esclarecer a doutrina. Se é com não crente, todo diálogo que você faz é para proclamar. Você não vai ali para dizer assim, não, tem alguma coisa aí bom no seu pensamento, que você pensa a respeito de Deus e tal. Porque não importa que ele diga alguma verdade ou outra, o diabo também fala verdades.
Quando é do seu interesse e no meio de uma armação, de uma estrutura mentirosa. Lembra dos amigos de Jó? Eles são a melhor figura disso. Você pegar os amigos de Jó lá, você vai poder sublinhar assim, várias verdades que eles falam a respeito de Deus. Qual é a avaliação que Deus faz disso no final do livro? Eles não falaram de mim o que é justo, como o meu servo Jó fez. Aí você vai para as palavras de Jó, o que Jó está dizendo? Senhor, não pode ser isso, Senhor, o Senhor foi mais forte, Senhor, o Senhor está me forçando um negócio, Senhor, Jó está reclamando o tempo todo, está dizendo, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. E Deus diz assim, Jó falou que é justo de mim, mas vocês não falaram. Aí você vai para lá e você fica confuso. Por quê? Porque não basta você pegar frases aqui, frases ali. Pega a estrutura, é uma estrutura de mentira, é uma estrutura de injustiça, é uma estrutura de falsidade. Não é a palavra de Deus. Então muitos crentes se aproximam. Ah, que interessante essa tese. Não, mas realmente tem alguma coisa aqui. Eu já vi crente enamorado com as coisas mais tolas. Um sociólogo francês uma vez disse que, olha, precisamos redefinir a família. Aí, vai para cá, vai para lá, para lá. Família é aquele grupo de pessoas que usa a mesma máquina de lavar. Não, você vai rir a princípio, mas vai ler a tese do cara. Aí você vai ver, realmente aqui, meu irmão, basicamente você aprova qualquer porcaria desde que seu argumento pareça sensato. Até que você olhe uma segunda vez. O mundo acadêmico é assim. Uma tese lá esquisita dessa. Mas você consegue aprovar. É aquela velha história do leão, do coelho lá que estava fazendo a tese dele no meio da floresta. O coelho com um computador digitando lá, veio uma raposa. A raposa disse, está no prato, meu almoço está servido. Aí, mas ficou curiosa do coelho lá. O que você está fazendo aí? Minha tese de doutorado. Que tese é essa? Os coelhos estão no topo da cadeia alimentar. Não pode estar. Ele fala, tá sim, eu tenho a comprovação, eu tenho de onde as minhas fontes são autênticas aqui, eu posso te apresentar, inclusive, está na minha toca. Aí ele vai lá, convida a raposa, ele fala, agora mesmo que ele está encurralado naquela cadeira, vai ser melhor ainda, mas eu vou lá ver que ele vai lá. E daqui a pouco, sai o coelho sozinho. O coelho volta, continua lá. Aí vem o lobo. O lobo olha, opa, o jantar está servido mais cedo hoje. Mas ele vê também, ele fica curioso, ele faz a mesma pergunta, o coelho diz a mesma coisa, o lobo, você está no topo, os coelhos estão assim. E a fonte, os meus dados que eu tenho, está na minha toca lá, se você quiser ver. Vamos lá, dá para você entrar lá. Claro que eu vou. Ele vai. Daqui a pouco sai só o coelho. O coelho volta e continua digitando. A câmera muda para dentro da toca do coelho. De um lado tem um monte de ossos lá de raposa, do outro lado tem um monte de ossos lá de um lobo, e no meio tem um leão palitando os dentes. Até a moral da história é a seguinte, não importa quão absurda seja a sua tese, o que importa é quem é o seu orientador. Pronto. É possível dizer qualquer besteira, qualquer tolice, e eu vejo crente enamorado dessas coisas. Crente que não passa 1 hora diária lendo a Bíblia. Crente que você fala de um versículo, ele tropeça aqui e cai a colar. Mas aí vem um troço desse, entra, daqui a pouco ele está trilhando caminhos estranhos. O Senhor nos coloca diante de uma situação que precisa ser eliminada, Ele vai falar isso. E é por isso que quando o Senhor nos coloca lá, é que é o momento de agir. Quando é que o Senhor nos colocou nessa situação, irmão? Quem é a nossa terra prometida? Quem é o lugar do nosso descanso? É o Senhor Jesus. É por isso que você não cobra certas coisas de quem não é crente, mas do crente você espera que o crente faça certas coisas. Quando é o Senhor Jesus, você é salvo, então você já está nessa posição de arrumar a casa por dentro. A próxima pergunta, como? 2b até 5. Não façam alianças com essas nações, nem tenham piedade delas, não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês. Pois eles levariam os filhos de vocês a se desviar de mim para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes das deusas Asherá, ou Azerá, como está aqui, e queimar as suas imagens de escultura. Como? Separação e eliminação total da idolatria. A contaminação é um perigo tão grande, é um perigo imenso se nós não estamos atentos para a contaminação.
O que deveria fazer lá? Qual é o como? 2 momentos, né? O primeiro momento é que você não faz aliança, você não se junta, você não se aproxima. Espera aí, pastor, mas o Senhor Jesus, onde é que ele é encontrado? Ele é encontrado entre os publicanos, entre os pecadores. Inclusive os fariseus o repreendiam por isso. Porque come e bebe o vosso mestre, né? Com os publicanos e os pecadores. Por que ele não está no meio da gente santa como nós? Como é que a gente junta essas duas coisas? A contaminação sempre acontece quando não há intenção. Gravou? Pode tuitar isso aí. A contaminação acontece quando não há intenção. O povo vai entrar na terra com intenção. Qual a intenção? No caso deles aqui na Antiga Aliança, é devastar tudo. Não tem conversa. Não tem conversa. Você acha que isso é cruel? Deus esperou mais de 4 séculos. Aquelas nações foram afundando-se cada vez mais. Eles sacrificavam seus próprios filhos e filhas. Eles colocavam seus filhos em braços incandescentes de divindades loucas, cheias de brasa. E matavam de outros jeitos também. Abuso sexual era comum em muito tipo de culto. Você acha que isso é crueldade? O povo de Deus nunca tortura quando entra na terra. O povo não faz isso. Não é isso a ordem de Deus, é acabar. Ponto. Para nós aqui, a lição é a seguinte: você não entra para aprender, para entender, para olhar, para ver se há alguma coisa boa, se há alguma coisa que a gente pode aproveitar. Nada se aproveita da idolatria. Nada, absolutamente nada. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você já chega lá assim, estamos separados, não vamos nos juntar, não vamos fazer aliança, não tem nada com isso aí. O segundo passo é, eu vou destruir isso aí. No dizer do Novo Testamento, Paulo diz, e fala isso de forma direta para um, mas diz para os dois, Timóteo e Tito, ele diz, é preciso fazê-los calar. Ele se refere ao, dentro da igreja, mestres que ensinavam falsa doutrina, no caso aí, circuncisão. Paulo é taxativo. Paulo não diz, façamos um congresso para discutir a circuncisão, pode representar algum tipo de dedicação pessoal, né? Paulo, não, é preciso fazê-los calar. Eles não podem ter púlpito, eles não podem ter classe, eles não podem doutrinar, eles não podem ter discipulado. Faça-os calar. Mas nós queremos dialogar. Mas podemos, né? Por que é dito que a rainha da Inglaterra temia mais o exército francês do que as orações de John Knox? Ou o exército escocês do que as orações de John Knox? John Knox não vinha para uma conversa, vamos ter aqui um diálogo. Não, ele vinha para proclamar, é isso aqui, é assim diz o Senhor. Como eu disse anteriormente, quando você dialoga, quando você conversa, você é intencional, é por isso que você não se contamina. Mas se você vai a uma reunião, vai a uma festa, vai a qualquer outra coisa, onde não crentes estão ali, para apenas ficar lá como um 2 de paus, eu estou aqui para provar o quê? Para dizer o quê? Que eu estou aprovando aquilo que está ali? Vá com intenção. A contaminação só acontece quando não há intenção. Quando há intenção, você já chega em qualquer lugar para outro assim, eu sou um arauto do Senhor, eu sou um embaixador do Senhor, um embaixador de Cristo. Como que eu ajo? Eu não abraço nada disso e eu destruo isso. Como que eu destruo? As nossas armas não são carnais, elas não são, nós não estamos contra carne e sangue. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir toda falácia, todo sofisma, toda falsa autoridade que se levanta contra Deus. Como é que você faz isso? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esse é o nosso como. A palavra de Deus. É pela palavra de Deus que você nem faz aliança, não se contamina, porque você está intencionalmente em qualquer lugar. É pela palavra de Deus também que você destrói aquilo ali. Você não destrói com a sua palavra, você destrói com a palavra de Deus. O melhor exemplo, o melhor quadro que a gente tem disso no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus. Cada vez que o diabo chega para ele, Mateus 4, por exemplo, na tentação, ele diz, olha, transforma uma pedra em pão. O Senhor Jesus cita Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo. Ele cita o Salmo. Quer dizer, o diabo cita o Salmo para ele, né? Porque eu vou usar a palavra também. Mas texto, fora de contexto, é pretexto. Né? Então, o diabo diz, lança-te daqui abaixo e tal. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E finalmente, quando ele diz, se você me adorar, eu facilito para você. Você pode ser Messias. Está aí. Eu posso te ajudar a ser Messias. Só não precisa ser desse jeito aí.
A gente dá um jeitinho, a gente dialoga aqui, né? Vamos fazer uma dialética aqui, de repente a gente põe uma tese, uma antítese, faz a síntese, tem muito crente doido para fazer síntese aí, né? Com as coisas do mundo. O Senhor Jesus disse, fora Satanás, fora, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Como? Você não se contamina. Como que você não se contamina sendo intencional? O que mais você faz? Você, com a palavra, você destrói. Então você tem que conhecer a palavra. Porque Deus diz o quando, Deus diz o como. E agora quem? Quem é que faz isso? Verso 6. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. Essa é a situação. Meus irmãos, nós precisamos, e ontem eu falava aqui com um excelente grupo que tivemos aqui, por sinal, participar do clube do livro das nossas irmãs. Eu tive o prazer, tive a honra de ser convidado para fazer a condução. Eu falava com elas no momento que uma das formas que a gente resolve muitos problemas na igreja, inclusive de relacionamento, discipulado, é quando a gente para de pensar em santificação do jeito que ela é secundária no Antigo e Novo Testamento. O aspecto secundário geralmente é o que toma mais vulto para nós, que é o que tem a ver com comportamento, que é o que tem a ver com a mudança na nossa forma de ser. A gente, inclusive, cita erradamente o texto lá de 2 Coríntios 5,17, quando se diz que alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, se fizeram novas. A gente acaba pensando que Paulo está falando aí de comportamento. Ele bebia muito, era alcoólatra, agora se converteu, não faz mais isso. Ele gastava dinheiro nisso, naquilo, jogava, agora se converteu, não faz mais isso. Não, Paulo não está falando disso ali. Há muitos textos no Antigo e no Novo Testamento falando da mudança de comportamento. Espera-se que crentes mudem o comportamento. É óbvio isso, mas esse não é o principal sentido. Em toda a Bíblia, o principal sentido da palavra santa, da palavra santidade, é esse que está aqui. Vocês são um povo santo. O Senhor escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês sejam o seu povo de propriedade particular. Ele escolheu vocês. Essa separação. Então, quando a gente pensa corporativamente, a gente começa a mudar. A gente começa a deixar os grupetos, aquele grupinho de preferência que eu corro sempre para ele. Né? Ontem eu falava para as irmãs, a gente corre lá, o que você faz? Você vai para aquela pessoa que você já teve com ela a semana toda, às vezes. A gente já encontrou durante a semana, o que você faz? Você vai para lá. E aquela pessoa que não vai muito com a sua cara, mas é membro da igreja, é crente. Você não procura, você não champanhe na sua casa. Aquela pessoa com quem tem uma ranhura, você não faz isso. Isso é só o pastor que faz. Só o pastor que vai. O pastor que tem que ir. Porque nós pensamos individualmente. Daqui a pouco temos a ceia do Senhor. A ceia não é um ato individual. Você não vem para cá para dizer, Senhor, eu e meus pecados. Não é, Senhor, eu e os meus irmãos. Eu e os meus irmãos. É um ato congregacional. É a mesa do Senhor. O pão é um só, ele é partido em vários pedaços, já para lembrar isso, somos um só, apesar de sermos vários. Quando você entra por ali, eu propus isso às irmãs ontem, espero que alguma tenha feito isso hoje, quem sabe, né? Você entra ali procurando assim, a quem que eu vou servir hoje? Quem é a pessoa que eu vou servir hoje? Não é, será que fulano está aí? Será que a fulana veio? Eu tenho tanto para falar com ela hoje. Porque a igreja virou grupo social agora, grupo de confraternização. Não! Você entra ali perguntando, quem que eu vou servir hoje? Dentro dos meus irmãos aqui, quem que eu vou servir? Porque nós somos povo santo. Separados. Então você pode estar vivendo uma vida até fraquejando com algum pecado. Você ainda é separado de Deus. Pensa que Deus vai deixar isso barato para você, não. Não pensa que Deus vai dizer assim, pode continuar pecando como alguns... Não, não vai acontecer isso. Os avisos são muitos aqui. Mais adiante vai dizer, o Senhor é Deus fiel. E vai dizer o quê? Ele guarda até 1000 gerações. Misericórdia. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam. Quem é que odeia o Senhor? Os que não cumprem o seu mandamento. Não é isso? O Senhor Jesus disse, fala isso ao contrário. Não fala? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que? Quem é que odeia? É aquele que tem os meus mandamentos, mas não está nem aí. Ou não está nem interessado. O Senhor não deixa barato, não. Vocês são um povo santo. Eu lembro sempre daquela frase lá do filme Um Violinista no Telhado. Uma comunidade de judeus. Quando alguém pensa, num dado momento, sobre o sofrimento que o povo judeu passa, esse personagem vira para Deus e fala assim, você não podia ter escolhido outro povo, não? Não podia ter escolhido outro povo, gente. Olha só, o que acontece com a gente? Sim, não tem como.
É os discípulos indo pescar depois da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, eles ainda não encontraram Cristo realmente assim e tal. Eu vou pescar, Pedro, toma liderança. Vou pescar, então também vamos. Vai todo mundo pescar e não pegam nada. Até que o Senhor diga o quando, até que o Senhor diga o como, o quem não faz nada. Então eles foram falar, e agora eles já tinham passado pelo como, pelo quando, eles já tinham passado pelo como. Deus disse para, o Senhor Jesus tinha dito para eles, olha, primeiro eu chamei vocês, segundo eu chamei vocês, e vocês serão pescadores de homens. É isso que vocês vão fazer. Pescar agora só como hobby, só como passatempo, meio de vida não, vocês serão pescadores de homens. Aí eles vão pescar, vão voltar, e não pegam nada. Até que o Senhor chegue e diga para eles, façam desse jeito. Joguem para a direita. Aí os peixes são pegos. É a figura clara. Não temos escolha. Você tem a escolha de não querer Cristo, de não querer a igreja de Cristo. Então, quando você entrar por essas portas, irmãos, procura entrar assim, a quem que eu vou servir hoje? Quem é que está precisando de mim? Quem é o meu próximo? Faz essa pergunta, mas diferentemente daquele cara que fez a pergunta para Jesus, você tem que fazer a pergunta com seriedade. Quem é o meu próximo? Meu próximo é qualquer pessoa que esteja nesse momento precisando de mim, não só aquela pessoa com quem eu estou sempre. Você vai ter afinidade, eu estou cansado de dizer isso aqui, você vai ter afinidades, é óbvio que tem. Tem pessoas aqui que são mais chegadas a mim do que outras, isso é natural que aconteça. Mas eu não posso vir para cá, eu não entro aqui pensando em A ou B, eu penso quem está precisando, quem é aquela pessoa. Estou olhando para todo mundo. Você não pode fazer isso só se você fosse pastor. Todo crente tem que fazer isso. A pessoa pensa que você chega do lado dela para orar com ela, mas aquele irmão já tive uma ranhura com ele, aquela irmã já falou não sei o quê, então, aí você deixa lá. Povo santo não tem escolha. Eu tenho a única escolha é sair de dentro do povo santo. Deixar de fazer parte do povo santo. Senão você está preso. Quem? O povo santo. Separado para a adoração. Fomos separados para a adoração ao Senhor. Você adora o Senhor quando você serve. Porque você não serve porque você é bacana. Você não serve porque você é legal. Muita gente já tem isso mesmo em si. Né? Elas são pessoas que fazem, sendo crentes ou não, vão fazer isso. O crente não. O crente ele faz, embora ele possa ter isso, ele faz isso porque ele é servo. Porque ele foi separado por Deus para a adoração. A adoração vai resultar necessariamente em serviço às pessoas, aos pecadores. Por quê? É a penúltima pergunta, versos 7 a 10. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, mas vocês eram menor de todos os povos. Então, você pensava que era bonito? Você é feio pra caramba. Muito feio. Nós estamos aqui, nós atravessamos o Mar Vermelho, o que aconteceu com o Egito? Tentaram, olha só. E aqueles reis lá, aqui desse lado do Jordão, nós nem passamos o Jordão ainda, já acabamos com vários deles. Pelo menos 2 grandes reinos foram devastados, já pusemos 2 tribos e meia só desse lado. Espera por nós. Aí Deus vem e fala assim, vocês não prestam. Vocês não têm nada de bonito. Quando eu escolhi vocês não eram nem povo de verdade. Tinha muito melhor que vocês aí, se eu quisesse. Se o critério fosse esse. Mas porque o Senhor os amava. Primeiro diz assim, você não vale nada, mas eu amo você. Mas porque o Senhor os amava. Se você perguntar por que o Senhor amava, já respondeu. Parte da pergunta não era por alguma coisa boa deles. Seja lá o motivo que for, não está no povo. O povo não tinha nada para apresentar. Mas porque o Senhor os amava. E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, antes do povo existir, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor os tirou, e para cumprir o juramento, então, o Senhor os tirou como mão poderosa e os resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Você lembra que isso aqui é o cabeçalho de quê? Dos 10 mandamentos, não é? Eu sou o Senhor teu Deus, te tirou da casa da servidão. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é Deus. É o único. Não tem outro. Por que você vai se interessar pela tese, pela teoria, pelo seja lá o que for, de um negócio que não existe? Os autores de Baal têm uma tese bastante interessante com relação à fecundação do solo. Baal não existe.
Por que você vai procurar essa areia movediça? E nós, às vezes, ensaiamos nos curvar diante dos antigos ídolos, que eles estão sempre ao nosso redor aí, chamando, demandando atenção, demandando fidelidade, demandando pelo menos um pouquinho. Divide essa fidelidade que você tem com o Senhor Jesus, divide ela um pouquinho só precisa de 2%, 98% de você será de Jesus, mas 2%. Se curva aí ao seu entretenimento, à sua carreira, a sua ideia fixa a respeito de alguma tese que você meteu na cabeça. Ou a ideia nenhuma, porque você não quer pensar nem a respeito da Bíblia. Só 2%. Por causa disso, vem o aviso de Deus. O Senhor, é sempre o Senhor aqui, é sempre o nome pactual, Yahvé. Você nota aí pela caixa alta, né? Todas as letras são maiúsculas quando aparece a palavra Senhor em todo esse texto. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Oba! O Senhor é Deus. É por isso que aqueles povos agora vão ver, porque o Senhor é Deus. Só que o Senhor é Deus em direção aos inimigos e é Deus em direção para dentro da casa também. É isso que o Senhor vai lembrar eles aqui. O Senhor é Deus. Ele é o Deus fiel. Aí você lembra lá de Paulo escrevendo a Timóteo, não é? Paulo escreve a Timóteo e diz assim, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. E a gente está achando que o que Paulo está dizendo ali é o seguinte, mesmo que a gente faça um monte de bobagem, a gente esquece de Deus, a gente erra e tal, mas Deus vai continuar fazendo as promessas e cumprindo, nos abençoando. É exatamente isso. O problema é como a gente separa isso do restante, do contexto. Porque o que está dizendo ali, Deus será fiel. Ou seja, quando você é infiel, ele vai corrigir você, ele vai disciplinar você, ele vai fazer tudo o que ele prometeu. Ele vai fazer o que ele prometeu. Olha a sequência do texto. Estamos no versículo 9. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia. Está ficando cada vez melhor. Né? Misericórdia, até 1000 gerações dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Peraí, então. É dos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Não é dos que o amam. Aliás, Deuteronômio, a partir daqui, começa a relacionar amor e lei, o tempo todo. O tempo todo. Amor e lei, amor e lei, amor e lei. Como é que Deus sabe que você o ama? Porque você cumpre os seus mandamentos. Como já dissemos. Então, peraí. É do que o amam. Quem é que ama? Os que cumprem os mandamentos do Senhor. Não cumprir o mandamento do Senhor, odeia o Senhor. Não importa se está dentro do povo, vai ser tratado desse jeito. Deus é fiel. Tá? Deus é fiel. Ele vai ser misericordioso até 1000 gerações, o que significa que ele vai ser eternamente misericordioso com os que o amam, cumpre os seus mandamentos. Verso 10, porém, aí é aquele negócio que a gente pensa, né? Continuo lendo. Moisés, para por aí. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Aí o povo encolheu de novo. Primeiro, eles achavam que eles eram bonitos. Deus diz, vocês são feios. Segundo, vocês estão achando que a minha fidelidade para com vocês e o meu amor é uma licença para que vocês vivam no pecado e não cumpram os meus mandamentos? É justamente o oposto disso. O meu amor e a minha fidelidade fará com que eu seja zeloso em relação àqueles que eu amo. E como um pai corrige o filho, a quem quer bem, Deus vai corrigir o seu povo. Aliás, o que Deus fez várias vezes, o que Deus já vinha fazendo. Então, por quê? Porque Deus ama o seu povo e Deus é fiel. Essa é a razão por que você vai entrar na terra e você vai preparar a casa do jeito que Deus falou. Você é povo santo, nós já vimos o quem. Por quê? Porque Deus ama o seu povo, Deus é fiel. E você está atrelado a Ele, você vai ter que cumprir isso até o final. Finalmente, o quê? O que se deve esperar? Versículos 11 a 15. Portanto, guardem os mandamentos, estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos, e os guardarem, e cumprirem, a vida de vocês vai ser chata.
Vocês vão viver num culto muito chato o tempo todo ali, fazendo aquelas coisas, fazendo aquele monte de ritual, tendo que ir lá, o sacerdote botar aquela roupa toda, tendo que levar bezerro, tendo que levar pombinha, tendo que levar cereal, tendo que fazer isso, e tem que fazer nesse dia, e tá. E chega no sábado, vocês têm que fazer aquilo, e tem que fazer aquilo outro e tal. É isso? Não, não é isso que está no texto, você já leu o texto comigo. O seu Deus guardará, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia, prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, ele já ama, ele vai continuar amando. O amor de Deus é garantido ao seu povo. Os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. O povo que era pequeno, menor de todos os povos, agora já está bem grande aqui e vai se multiplicar ainda mais. O que significa mais capacidade, mais poder, mais segurança. Também abençoará os filhos de vocês. Não é só para a nossa geração, é para a geração seguinte. O fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês conforme o juramento que fez a seus pais. A repetição, você sabe, é para dar ênfase. Né? A cultura semita, ela repete, é como se estivesse sublinhando ou colocando lá itálico, negrito, ou qualquer coisa assim. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Agora, isso pode chamar a atenção, né? Mas todo mundo. Os outros vão morrer de inveja de mim. Espera aí. O Senhor é o Deus da aliança. Ele está falando, vai guardar a aliança que prometeu aos seus pais. Quais eram os termos da aliança mesmo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês serão mais abençoados que todos os povos. E a bênção, a ideia aqui é o seguinte, a bênção vai extravasar de vocês, os outros povos serão abençoados pela presença de vocês ali. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele os porá sobre todos os que os odeiam. Quem odeia a Deus, odeia o povo de Deus. Quem odeia o povo de Deus, odeia a Deus. O povo de Deus está vivendo segundo a vontade de Deus. É odiado por aqueles que também odeiam a Deus. Mas o ponto aqui principal, irmãos, é a transformação da terra. Então, o que se deve esperar? A transformação da terra. O povo santo, quando adora, de acordo com a palavra de Deus, traz vida a uma terra morta. Lembra como é que eram os cultos dos cananeus? Descobertas arqueológicas têm encontrado restos de crianças. Isso já faz tempo, já está registrado há muito tempo. Restos de crianças dentro de urnas assim. Elas foram sacrificadas. Nossas crianças aqui, elas são colocadas diante de Deus vivo para receber vida e cada vez mais vida. Eles matavam seus filhos. O povo de Israel é para criar seus filhos diante do Senhor, para que eles cresçam na próxima geração seguinte, conforme a promessa, vendo a terra cada vez melhor. Melhor do que foi no passado. Com mais abundância de azeite, de vinho, de trigo, dos animais, do bom tempo, das pessoas. O povo de Deus, quando adora de acordo com o que Deus quer, ele traz vida à terra. Traz pela presença. Às vezes, após um avivamento, mudanças têm acontecido em muitas nações ao longo da história. Às vezes em países inteiros. Por causa do avivamento. E não quer dizer que todo mundo virou crente, não. O avivamento, a própria palavra diz, é um avivamento da igreja. Geralmente acontecem muitas conversões. Também acontece bastante confusão, mas o efeito disso sobre a sociedade, em geral, é positivo. É quando os valores do reino afloram. É quando os valores da Escritura acabam contaminando, contagiando, né, se você quiser usar essas palavras, ou influenciando beneficamente a sociedade, os costumes à volta. Às vezes se cai um pouco para legalismo ou qualquer outra coisa, mas ainda assim é a palavra de Deus influenciando. O Ocidente deve o melhor que tem, ou que tenha tido, à fé cristã. Qualquer estudioso de história sério vai apontar para isso. Então, o que se espera quando o povo de Deus adora? Quais são os efeitos do culto verdadeiro? As pessoas podem não gostar de você, elas podem não abraçar a sua fé, mas elas vão ver mudança. Elas vão saber, por exemplo, em quem que elas podem confiar. Uma situação muito difícil acontecer, quem vai falar com isso? Com quem que a gente conversa com isso? Tem aquele crente ali. Se você adora Deus como Deus ordena na sua palavra, você será um referencial. Talvez essa pessoa tenha desprezado você até ali.
Talvez essa pessoa não tenha querido ouvir nada de você. Talvez ela tenha criticado você. Talvez ela tenha colocado você junto com esse monte de crente que está por aí ouvindo o que não é a palavra de Deus e não vivendo a palavra de Deus. Ela não sabe o que você ouve aqui na sua igreja. Ela não sabe a dedicação que você tem à palavra de Deus, o tempo que você passa com Deus. Ela põe todo mundo no mesmo pacote e faz isso. Uma das grandes injustiças que nós fazemos é generalizar coisas, né? Mas, de repente, naquela situação, ainda mais se você estiver orando, ainda mais se você estiver pedindo ao Senhor, dá oportunidade, Senhor. Não consegui falar com essa pessoa. Dá oportunidade de... Cria, Senhor, o momento para que... Eu tenho falado, ela não tem ouvido. Às vezes tem se fechado logo, já chega já fechando a porta, né? Eu tenho minha religião, não sei o que. Eu gosto da igreja, mas eu estou com pressa. Não se espante com isso, não. Isso é o que a gente tem que esperar mesmo. Mas a gente ora, Senhor, cria a oportunidade. De repente vem a oportunidade. Quem preciso de... Eu vou lá pedir para aquela pessoa orar. Isso já aconteceu comigo. Estou falando de algo que não aconteceu. Mas vou lá pedir para orar. Ainda mais quando você é pastor, ainda fica mais fácil ainda, né? A pessoa vem, pastor, ora aqui. Chegaram aqui na igreja uma vez, saiu. Pastor, ora pelo meu filho filho no colo, assim. Eu orei, mas não orei sem dar uma palavra antes, não. Lembra, intencional, senão você se contamina. A pessoa vem pensando em você fazer uma reza forte. Uma reza forte aqui, não vou me contaminar com isso, não. Intencionalmente. A mãe está aflita ali, vamos orar sim, você muda. Gente, você não fala assim, olha, tem aqui um capítulo da teologia sistemática que diz que oração é... Não, mas você recebe, você acolhe, você fala com a pessoa e falando assim, olha, você sabe por que eu vou orar para o seu filho? E aí você explica para a pessoa, para tirar dela aquela ideia de que você vai fazer uma reza forte qualquer ali. E você ora. Quando o povo de Deus adora do jeito que Deus fala, quando o culto é verdadeiro, os efeitos disso, principais, são que nós trazemos vida a uma terra morta. Portanto, irmão, identifique na sua vida. Onde é que está aquele ensaio? Gostei muito dessa palavra que o Rodrigo usou. Terceira vez que eu falo ela. Porque eu gostei mesmo. A gente ensaia. A gente não assume, entendeu? A gente não sai correndo. Esse é o perigo. Porque quando você se ajoelha direto assim, logo alguém vê. Você mesmo pensa, o que eu estou fazendo? Que loucura é essa? Mas você vai ensaiando o se curvar, o se ajoelhar diante daquele falso Deus, daquela coisa que é a sua lealdade. Seja lá o que for, que não é Cristo. Você começa o ensaio ali. Identifique aonde começa a ensaio. Corta completamente esse negócio. Não se misture do jeito errado, se misture do jeito de Jesus. Ele chegava num lugar lá, ele não estava sendo contaminado, ele estava iluminando. Porque é isso que a palavra de Deus faz através do povo de Deus. Ela ilumina, ela traz vida, ela traz luz, onde tinha morte, onde tinha trevas. Então, quando você chega num lugar, você vai. É reunião de família, reunião de amigos, seja lá o que for. Aquela coisa que você sabe que... Mas você chega lá e... A mesma pergunta. A quem que eu vou servir hoje aqui? Talvez o Senhor queira salvar alguém aqui, nessa reunião de família. Nessa reunião de trabalho. Identifique onde é que estão lá os falsos deuses. Haja intencionalmente como aquele que sabe que não vai se contaminar, porque está ali para fazer um trabalho, vai destruir com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que ela destrói? Ela não destrói a pessoa, ela destrói o pecado. Ela não está ali para destruir o ser humano. Ela está para destruir o pecado. Se ela vai destruir o ser humano, e Paulo diz que o Evangelho é perfume, né, e ele fala isso com referente a nós mesmos, porque somos nós que exalamos esse perfume, que é cheiro de vida e cheiro de morte. Mas eu não vou ali para bater nos outros. A mesma palavra que eu anuncio vai causar esse efeito. E o que eu estou procurando é espalhar a vida. É aquilo que foi dito em resposta a Jesus, quando ele perguntou aos seus discípulos, vocês também querem ir embora? Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E o Senhor subiu aos céus. Ele deixou as palavras de vida eterna com quem? Com os apóstolos. Os apóstolos deixaram a palavra de vida com quem? Com a igreja verdadeira. A palavra de Deus. Então você age intencionalmente para trazer vida e você se torna e se dispõe a ser um canal de luz, da luz de Deus em Cristo Jesus. É assim que a gente arruma a casa. Sabendo que a casa mesmo que a gente está procurando, que a gente quer, ela está sendo preparada por outro. Enquanto isso, nós fazemos a arrumação aqui. Nós não vamos arrumar esse mundo todo, não. Você não vai transformar isso aqui em céu, não.
Nossa casa está lá, nossa pátria está lá, nossa pátria celestial para a qual nós caminhamos, a Bíblia diz, está lá na frente. Mas aonde a gente passa, a gente espalha o bom perfume de Cristo. E vamos lembrar do texto que está no Antigo e no Novo Testamento. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Vamos ficar de pé? Presta aqui, por favor. Nós vamos orar. Permaneceremos de pé para cantar mais um hino, uma canção. Depois passaremos à celebração da ceia do Senhor. Após a oração e o cântico, nós vamos nos sentar enquanto a transmissão será encerrada. Deus abençoe você que estava nos acompanhando. Deus abençoe o seu dia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica a nossa vida e que ninguém saia daqui sem ser confrontado e sem se amoldar aquilo que o Senhor disse. Oramos em nome de Jesus. Amém.